Não vai dar tempo não. Algumas pessoas pediram meu contato durante o intervalo, então tá aí, anotem rapidinho, por favor, quem quiser. Pessoal, algumas pessoas iam me perguntar se eu vou falar sobre comportamentos problema. Não é o foco do curso, então eu não ia falar muito não, ia tocar muito de leve em comportamento problema. Se a maioria quiser que eu fale, dá pra falar, só que isso vai sacrificar algum outro conteúdo. Não era o plano do curso, por isso que eu tô fazendo essa pergunta, entendeu? No final. Eu concordo, acho que no final sobra tempo, porque senão a gente vai acabar desviando da rota, tá? Então, vamos lá, continuar falando sobre escola. A maioria de vocês, me parece, lida mais com adultos do que com crianças, não? Quem lida com adulto, levanta a mão. Com criança. Então tá, jóia. Com adolescente? Quem considerou adolescente a criança? Quem considerou adolescente adulto? Só uma pessoa considerou adolescente adulto. Bom, gente, essa parte sobre escola é uma parte que eu gosto de falar sobre, é uma parte apaixonante, mas é uma parte muito problemática no Brasil, tá? Educação inclusiva no Brasil é vergonhosa, para não falar outra palavra, não falar um palavrão, tá? Que é vergonhosa mesmo, é horrível. O que eu vou apresentar para vocês, vou apresentar daqui a alguns slides, o que eu chamo de plano educacional individualizado, que na verdade, sendo falso, não sou eu que falo. É um termo, é um conceito que é aplicado nos Estados Unidos o tempo todo. Toda criança tem um plano educacional individualizado. No Brasil, algumas raras crianças têm. E essa versão que eu vou apresentar para vocês é o que eu acho que deveria ser um bom plano educacional individualizado. E todos os passos para que esse plano seja construído. Como eu sempre digo, é muito fácil falar, né? É muito fácil eu vir aqui e listar para vocês os passos necessários para desenvolver esse plano. O difícil é fazer de fato. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de fazer um plano completo. Ou porque as minhas consultorias são mais focadas no desenvolvimento do trabalho em casa e poucas horas na escola, ou porque a escola não dá abertura para isso, ou porque os pais acham que a escola não vai dar abertura mesmo, tá? Geralmente é por falta de tempo e de uma dessas duas coisas, ou falta de tempo porque meu trabalho foca em outra coisa, ou porque as escolas ou mesmo os pais não abrem as portas para isso. Mas o que eu vou... Desculpa, minha voz está desaparecendo já. Mas o que me importa mais é mostrar para vocês o que eu acho que seria um bom plano individualizado. Como fazer, ou pelo menos os direcionamentos de como fazer um bom plano individualizado. Geralmente tem pais nessa palestra, o que sempre torna um assunto mais polêmico, porque aí ficam os professores de um lado e os pais de outro, e tem um debate legal. Como vocês são todos professores, a tendência já está muito clara para onde vai. Então vamos lá. Eu acho que a escola no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem todo mundo concorda, tem um papel fundamental na formação do indivíduo. Tanto academicamente, afinal, na escola tem a estrutura apropriada, tem o material apropriado, tem os profissionais apropriados. Então, é um ambiente para você criar um cidadão. É lá que você cria um cidadão. Não só pelo ambiente acadêmico, mas também pelo ambiente social. É lá na escola que as crianças vão ter contato com crianças da mesma idade que ela e observar os comportamentos de crianças da mesma idade que ela. Isso tem um benefício
que não dá para descrever. Tá? A criança precisa de exemplos. É na escola que as crianças típicas e mesmo as atípicas aprendem o que é adequado socialmente ou não, o que os colegas da mesma idade fazem ou não, como os colegas da mesma idade se comportam ou não. Só que é uma área pouquíssimo explorada na escola, né? O que acontece de relação social na escola é acidental. Geralmente, raramente é programada pela escola. Ela se preocupa muito com o ambiente acadêmico, mas pouco com o social. Isso é mais verdade quanto mais alta a série. As séries mais baixas têm uma preocupação com interação, brincadeirinha de roda, vai no parque junto. Mas conforme a criança vai crescendo, isso tende a diminuir. E para a criança com autismo, então, praticamente não é planejada a interação social. O que acontece, às vezes, é por iniciativa do colega ou de alguma facilitadora, mas raramente tem que ter atividades programadas para a socialização da criança com autismo. Isso eu falo com conhecimento de causa de quem já visitou escolas por todo o Brasil. E quando eu vejo isso, quando eu vejo uma escola sem interação social, eu digo para os pais, digo para os professores e para a diretora da escola: se a criança autista fica na escola sem interação social, ela acabou de perder um dia. É um dia perdido. Porque você consegue ensinar a criança em casa. Você consegue ensinar a criança numa clínica. Você consegue ensinar a criança na escola também. Mas interação social genuína com crianças da mesma idade, com o mesmo grupo, só a escola. Então, se na escola não tem interação social, o que a criança está fazendo lá? Se ela estiver aprendendo, pelo menos não são 4 horas perdidas. Mas se é uma escola que não tem inclusão e não está ensinando, deveria pelo menos proporcionar um ambiente social rico. E às vezes nem isso. E aí eu me pergunto, por que essa criança está indo para a escola? Ir por ir? O que ela podia, nessas 4 horas de escola, ela poderia estar fazendo um monte de coisa adequada, aprendendo um monte de coisa bacana. Tá? Então, tem que incluir sim, mas a escola tem que receber. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes, incluir está sendo usado como sinônimo de colocar junto. Colocar junto é uma coisa, incluir é outra. Tá? Colocar junto é fácil, né? Você joga a criança lá com os coleguinhas e deixa a natureza agir. Mas isso não é incluir. E a mãe teve que trabalhar para pagar um colégio particular para ele. Para pagar o colégio, a escola que não pode, né? Geralmente o que eu vejo é que as escolas públicas têm uma estrutura melhor do que as privadas hoje. Não sei se tem um funcionamento melhor, mas tem uma estrutura melhor. Tá? Isso sem dúvida. Agora, funcionamento, não estou nem dizendo que é pior nem que é melhor. Eu simplesmente não conheço escolas públicas para dizer. Eu conheço escolas privadas e acho ruim. Tá? Bem ruim. E os pais estão pagando, né? Isso tem que ficar claro. O que acontece? Gente, minha voz está sumindo mesmo. Daqui a pouco eu vou ter que escrever e vocês vão lendo. Bom, o que eu vejo que acontece muito no Brasil, em diferença com outros países, quer dizer, os Estados Unidos, para ser mais claro, a gente teve algumas aulas sobre inclusão lá na USP, alguns profissionais foram lá em São Paulo falar sobre inclusão, e eu vejo que o conceito deles lá é um pouco diferente do nosso. Geralmente a criança não vai para a escola antes de ter uma série de habilidades. Ou se vai para a escola, antes de ter essa série de habilidades, a criança é ensinada essas habilidades imediatamente quando entra na escola. Tá? Então, se a criança faltam os pré-requisitos, as primeiras coisas que ela vai fazer na escola é aprender esses pré-requisitos. No Brasil, não. Infelizmente, a gente tem uma cultura onde a gente coloca a criança na escola e se vira. E aí, a escola realmente teria que se virar. O problema é que a escola não tem o conhecimento. Bom, vocês são pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, vocês tiveram uma formação no Brasil, assim como eu. E eu posso falar, e provavelmente vocês vão reconhecer,
a si mesmos quando falar que as minhas aulas sobre educação especial na graduação foram ridículas. Não ensinam de fato o que você precisa saber para trabalhar com uma criança, né? E pelo que eu ouço falar, quem vai fazer uma especialização também não aprende de fato o que precisa fazer. Ou seja, não existe uma boa educação no Brasil para trabalhar com criança especial, com adulto especial. Não existe. Todo mundo faz de boa vontade. Só que boa vontade não é suficiente, infelizmente. É um bom começo. É um ótimo começo você ter boa vontade. Mas não é suficiente. Você precisa aprender. A gente acaba aprendendo na marra, lutando. Tá? E eu vejo que, infelizmente, tem mais batalhas perdidas do que ganhas. Porque a boa vontade não é suficiente. Mas então, tem esses pré-requisitos que eu acho que são as primeiras coisas que você tem que trabalhar numa criança para ela ir para a escola, tá? Que são esses que estão listados aqui. Poderia listar outros, aqui é um resumo das principais coisas. Segmentos de cadeias de instruções. A criança, para se dar bem na escola, ela tem que ser capaz de seguir instruções na sequência do tipo... abre a porta e depois senta de volta na cadeira. Tá? Coisa simples assim. Ela tem que ser capaz disso para estar bem na escola. Ela tem que ser capaz de imitar generalizadamente, ou seja, quando eu digo imitar generalizadamente, é imitar qualquer novo movimento que você faça para ela. E ela tem que ser capaz de imitar em grupo. Quando ela está numa roda de atividades, ou quando está jogando futebol, ela tem que ser capaz de observar o que o colega está fazendo e fazer igual. Isso tem que ser focado imediatamente, imitação é importantíssima. E ela tem que ter coordenação motora fina básica. Não é tão obrigatório, a gente pode ensinar, refinar. Mas se ela tiver, ela já vai se dar melhor na escola logo de cara. Porque a maioria das atividades é de motora fina básica. Escrever, recortar, colar, pintar, é básica, motora fina. Ela tem que ser capaz de ficar parada, concentrada, realizando uma atividade por um tempo prolongado. Inicialmente, as crianças das primeiras séries, ou mesmo de séries mais velhas, se ficar mais acima, né? Se ficar 10, 15 minutos sentado fazendo uma atividade, tá bom. Depois a gente aumenta, mas entrar na escola antes de conseguir ficar, que seja 10 minutos fazendo uma atividade, puxa vida, o que essa criança vai aprender? Quanto trabalho a gente vai ter para manter ela sentada? Atenção ao professor. Vocês acham que é fácil fazer igual vocês estão fazendo? De ficarem sentados olhando para o cara aqui na frente? Para as crianças não é não. Tem tantas outras coisas, por que ela vai ficar olhando para aquele cara ali na frente? Tá? Então ela tem que ter uma boa atenção na pessoa que está falando. Não é nem ao professor, é mais genérico, é na pessoa que está falando, que no caso, geralmente na escola, é o professor. Como que a criança vai aprender se ela não presta atenção no professor? É habilidade básica. Esperar é tão difícil, né? Eu tenho dificuldade para esperar. Mas você tem que ter alguma habilidade de conseguir ficar sentado quieto durante algum tempo para receber o que você quer. É fundamental. É assim o tempo todo. Você quer sorvete, tem que entrar na fila. Você vai ser atendido no dentista, tem que entrar na fila. Você vai entrar no ônibus, tem que esperar. Tudo tem que esperar. E tem criança que não sabe fazer isso. Tem como ensinar isso. Então ensina, tem que ensinar de entrar para a escola. Conseguir brincar trocando turnos, também fundamental. Como é que ela vai interagir socialmente se não brinca trocando turnos? Precisa dessa habilidade. Comunicação básica, não precisa falar vocalmente, mas ela tem que de alguma forma deixar claro o que ela quer. Como é que o professor vai fazer alguma coisa se não sabe o que o aluno quer? Correto? Tem que ter alguma indicação que seja por PECs, apontando alguma coisa. Independência funcional, quando for adequado, né? Mas a criança tem que ser capaz de ir ao banheiro sozinha. Tem que ser capaz de fazer como os colegas. Atenção aos estímulos apresentados em grupo. Mais difícil ainda do que atentar para o professor é atentar para que ele mostre. Eu olho para vocês, olho para os slides, vocês olham para os slides quando eu faço isso. Um tipo de atenção compartilhada, só que mais difícil ainda porque eu estou bem distante de vocês. Também é uma habilidade importantíssima. De preferência, se ela conseguir nomear, identificar alguns estímulos, ajuda muito também. E estereotipias e birras sob controle. Uma criança que fica fazendo estereotipia na sala de aula também não aprende e está lá de bobeira. Ou seja, idealmente, isso tinha que ser trabalhado na criança quando ela tem 2 anos e meio, 3 anos.
rápido, cedo, logo. Mas se não foi trabalhado, ou se ela foi para a escola antes de ter essas habilidades, é isso que a escola tem que focar imediatamente. Algumas dessas habilidades não são muito simples não, demoram um pouco para aprender. Mas ainda assim são as primeiras a serem desenvolvidas. Tá? É a partir delas que a criança vai conseguir fazer uma boa socialização. Se parasse para pensar, provavelmente a gente colocaria muitas outras coisas aqui. Isso é o básico do básico que a criança precisa. Tá? Deveria ser o nosso foco principal inicial. Esse brincar trocando turnos, o que? Você tem capacidade de... Sabe aquele joguinho Pula Pirata, por exemplo? Que é uma vez de cada que põe a espada? Difícil isso para algumas crianças, hein? Ela tem que conseguir saber quando é a vez dela, quando é a vez do outro. Tá, então eu digo que isso é mais comum nos Estados Unidos pelo que eu tenho ouvido falar. O que eu vejo no Brasil é que a criança entra sem essas habilidades, o que é ok, porque a escola tem a função de desenvolver essas habilidades, só que o que acontece? A escola não desenvolve. Então o que eu vejo é que de fato que a gente tem é uma criança com... Perdão. O que eu vejo de fato é que a gente tem uma criança